Olá, paz do Senhor. Hoje vamos começar uma série de vídeos falando sobre Mateus, capítulo 7. Agora deve ser umas 3, 4 horas da manhã e eu acordei com insônia. Por isso que eu estou com essa cara de sono. Mas vamos começar, porque eu dormi um pouco, agora estou descansado. No começo eu vou ficar lento, mas com o decorrer do tempo acho que eu vou acordando. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejas julgados. Aqui, Mateus, o apóstolo Mateus, está escrevendo o primeiro versículo do capítulo 7, falando sobre as instruções que Jesus estava passando para os discípulos. Então ele começa narrando assim, repetindo: não julgueis, para que não sejais julgados. Então essa questão de julgamento, ela é muito ampla e complexa. Nós estamos num tempo, os cristãos, porque só existe uma religião e um povo de Deus na atualidade. O Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Para continuarmos, vamos fazer uma oração. Meu Pai amado, meu Altíssimo, Todo-Poderoso, Pai da glória e Pai da luz, o Pai verdadeiro, o Pai sincero, o Pai amável, o Pai que tem compaixão dos seus filhos aqui na terra. Os filhos que são semelhantes ao Pai verdadeiro, que ilumina toda a terra através da candeia do corpo humano. Nos livrai-vos do mal e que nenhuma potestade, nenhum demônio, nenhuma dominação do mal nos ataque, nos aflinja e nos guarde de todos os males, de todos os perigos. Muito obrigado por tudo que vós me deste. Obrigado pela vida que vós me concede. Peço para todas as pessoas do mundo, independente se elas sejam cristãs verdadeiras ou falsas, ou cristãs mentirosas, ou pessoas de outras nações, culturas, religiões, que estão fora do caminho de Deus, o Deus com D maiúsculo, porque estão vivendo no mundo traiçoeiro, no mundo mundano, e ainda não conseguiram receber a luz inacessível que nenhum homem consegue ver e sentir aqui na face da terra. Que dê entendimento e discernimento para que as pessoas mudem de vida. Obrigado por ter abençoado este trabalho da igreja e me concedeste de criar a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Porque o Evangelho é as boas novas do Senhor. Senhor com S maiúsculo. E temos total liberdade para falar aquilo que somos inspirados dentro da palavra da Bíblia. Não precisamos agradar aos ouvidos dos homens,
porque os homens, eles são carnais. Então, eles têm que aprenderem a adorar o Deus verdadeiro, com D minúsculo, o Deus da Bíblia. Obrigado por nos dar o poder do Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque. Porque agora, neste tempo, neste momento, temos o poder que foi distribuído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. Não precisamos ficar do lado de pessoas que não entendem a doutrina, a palavra e os termos utilizados na Escritura Sagrada que está escrita na Bíblia cristã. Temos o nosso próprio entendimento e fazemos justiça através da conduta que somos instruídos através do poder do Espírito Santo. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então aqui começamos a falar de Mateus capítulo 7, versículo 1. Não podemos julgar as pessoas de forma alguma. Mesmo, por exemplo, eu sendo mestre, sendo rei, sendo sacerdote e sendo profeta. Por quê? Porque eu sou representante do Deus Pai e do Deus Filho, todos poderosos, que estão acima do reino da terra, que eles estão num lugar aonde nós, que somos cristãos verdadeiros da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, já herdaram, porque nós estudamos a Bíblia, eu estudo a Bíblia todos os dias. Então, eu faço tudo aquilo que está escrito na palavra do Deus Altíssimo. Então, nós estamos num momento que não podemos julgar, porque o julgamento foi determinado através da lei de Jesus Cristo, que somente o Deus Pai e o Deus Filho, neste momento, pode julgar todas as pessoas e tudo o que acontece nos mundos e nos reinos terrenos e espirituais, do primeiro, segundo e terceiro céus, como está escrito em 2 Coríntios, revelado pelo apóstolo Paulo. Após este período de tempo, esta geração cristã, porque hoje o poder está na mão dos cristãos. Quem for salvo na primeira ressurreição dos mortos terá esta condição de julgamento, depois que houver a mudança de plano que foi determinado e criado pelo nosso Pai, Deus Altíssimo. Enquanto não chega este tempo e esta época, nenhum homem, nenhum ser humano da face da terra pode julgar uma outra pessoa. Para que cumpra o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, para que não sejais julgados. Então, um homem, um ser humano, ele não pode julgar outro homem e outro ser humano, mas ele pode observar as leis do nosso Senhor Jesus Cristo. E pode julgar o que é certo e o que é errado. Mas não podemos julgar as outras pessoas. Versículo 2. Porque com
o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Então, quem descumprir com este mandamento da nova lei, que é do Novo Testamento, que é independente da lei do Antigo Testamento, que foi abolido por nosso Senhor Jesus Cristo, então, quem descumprir com este mandamento que Jesus Cristo, ele alterou, modificou, transformou, recriou, utilizando a permissão do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Deus vivo da Bíblia, estará entrando em juízo. Então, por isso que está escrito no versículo 2: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Então, não podemos julgar uma outra pessoa, porque se nós julgarmos uma pessoa, outra pessoa tem o direito de julgar a gente. Inclusive os cristãos. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Então, não podemos fazer uma comparação, uma medida intimidando as pessoas de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer cor, de qualquer nação, de qualquer estado, de qualquer país, de qualquer governo, seja de qualquer tempo. Por quê? Porque isto é uma regra, é um mandamento que Jesus Cristo determinou, que o apóstolo Mateus está confessando. Versículo 3: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então a palavra argueiro e trave significa a mesma coisa. Então aqui o apóstolo Mateus está falando que Jesus disse: todo mundo repara na trave que está no olho do teu irmão. Só que nós temos que pensar o seguinte: hoje em dia existe a Igreja de Jesus Cristo, que ele fundou, que é a Igreja dos Cristãos. E para a pessoa ser uma pessoa correta, ser um cristão dentro do cristianismo, ela tem que ter um relacionamento perfeito com uma outra pessoa que seria considerado o irmão da igreja. As pessoas que não têm afinidade uma com as outras, dentro da religião cristã, não pode ser considerado como um irmão, porque na classificação há 2 tipos de irmandades: a irmandade carnal e a irmandade espiritual. Na irmandade carnal, não temos vínculo com as pessoas que são do mundo ou as pessoas que estão dentro de uma igreja cristã, mas não têm o mesmo pensamento doutrinário que está escrito na palavra da Bíblia. As pessoas elas não se entendem em hipótese nenhuma. Então, não devemos considerar estas pessoas como irmãos, porque elas não entendem aquilo que a gente acredita e o que a gente segue. Falando sobre
a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então não precisamos ter nenhum pacto com pessoas que não têm o mesmo pensamento da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Nenhuma relação humana e nem espiritual. Isto está escrito na Palavra de Deus, na Bíblia. Não podemos se misturar com pessoas que estão afastadas do regime que o nosso Senhor Jesus Cristo criou, porque eles fazem muitas misturas. E o Evangelho sagrado, santo, que nosso Senhor Jesus Cristo criou, ele não pode ser contaminado. Então Jesus Cristo deu esta liberdade, esta autonomia para os seus servos e para os seus irmãos que são membros da igreja, a igreja de Jesus Cristo, poder fazer avaliações. Então não precisamos fazer esta mistura carnal, nem espiritual, com pessoas que não estão adequadas e de acordo com o pensamento do estudo bíblico que nós da Igreja Evangelho dos Pobres estamos fazendo. Então, por isso que está escrito no versículo 2 do capítulo 7 de Mateus, falando sobre a questão da medida. Então, com este versículo, com este mandamento, podemos medir e julgar as pessoas que estão fora da igreja, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, porque não são irmãos espirituais, somente irmãos carnais. E a carne, ela não combina com o espírito, e o espírito não combina com a carne, como está escrito no livro de Gentios, no livro de Gálatas, nos últimos capítulos do livro. Podemos ir até lá, até o capítulo citado do livro de Gálatas, que podemos observar esta relação que eu estou falando. Então nós temos a autonomia que Jesus Cristo concedeu para a gente, para poder determinar o que é certo e o que é errado. Então, vamos dar uma olhada e fazer uma pesquisa falando sobre este assunto. Eu vou me deslocar até o livro de Gálatas e vou procurar aqui rapidamente o versículo do capítulo que fala sobre esta questão que foi anunciada agora pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ver aqui rapidamente para a gente poder falar a respeito deste assunto. Vou dar uma passada aqui. Vou ver se as minhas páginas estão certas aqui da minha Bíblia, que ela já está muito gasta. Então vamos começar falando sobre o livro de Gálatas, capítulo, deixa eu ver aqui, 4. Vamos ver se está aqui no capítulo, vamos ver. Eu ainda estou com um pouco de sono,
Então eu fico mais lerdo, né? Mas eu acho que começa no capítulo 4. Vamos fazer uma sequência de versículos alternados aqui para ver se a gente acha conforme a leitura que for sendo executada. Então está escrito assim, em Gálatas capítulo 4, vamos começar pelo versículo 23, que contém a palavra carne aqui. Depois nós vamos seguindo até achar o pensamento que nós estamos tendo, que a carne não combina com o espírito com E minúsculo. Todavia, versículo 23, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Aqui, pegando o fio da meada, Paulo ele está falando sobre um assunto referente aos verdadeiros homens de Deus no tempo do Antigo Testamento. Por isso que ele está citando o exemplo da carne, porque aqui, pelo que eu estou me lembrando, passando a vista, o olho assim rapidamente pelo versículo, ele está contando a história de Abraão e a escrava egípcia, que ele teve a relação sexual e teve um filho que nasceu de um fruto fora do casamento. Mas isso foi concedido por o Deus verdadeiro, todo-poderoso, para que fosse cumprida a obra que Deus tinha planejado. O nome da escrava egípcia era Agar. E Agar concebeu um filho, e esse filho, ele é o pai da nação árabe, que eu acho que é o Gomer, agora não, eu esqueci o nome dele, que eu não vim preparado para isso, mas acho que é outro nome, eu esqueci o nome dele. Ele é o pai da nação árabe. Então, por isso que Paulo está citando esta relação para mostrar que a carne e o espírito não têm ligação com os planos que Deus determinou para que nós chegássemos agora à lei santa de Jesus Cristo. Então, é Agar, que seria a escrava, e ela teve um filho, que provavelmente deve estar escrito aqui o nome do filho dela. Mas vamos continuar aqui passando para o próximo versículo para continuar o pensamento que nós estamos tendo. Então, versículo 29 do capítulo 4 cita também a palavra carne. Vamos ver aqui. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, com E maiúsculo, assim é também agora. Está vendo? Já estamos esclarecendo este fator que Jesus Cristo colocou em pauta neste momento. Já estamos fazendo o estudo e o entendimento correto do assunto específico que nós estamos falando, que a carne não combina com o espírito. Então, repetindo o versículo 29, está escrito assim: Mas,
como então aquele que era gerado segundo a carne, que seria o filho da escrava Agar, que não é herdeiro das promessas como Isaque. Isaque, filho de Abraão, com a Sara, que é a promessa legítima. Então, o filho da carne perseguia o que o era segundo o Espírito, que era o filho da promessa, que era Isaque, que é o Espírito com E maiúsculo, como está escrito aqui. Mas nós queremos chegar no Espírito com E minúsculo. Mas aqui neste versículo está dizendo que a carne persegue o Espírito. Por isso que a carne e o Espírito com E minúsculo não combinam, e nem com o Espírito com E maiúsculo. Só que o Espírito com E maiúsculo, que era o Espírito sacerdotal, real, da promessa, estava junto com Isaque. E concluindo a última parte do versículo 29 de Gálatas 4, está escrito: assim é também agora. Este agora representa todos os tempos que está acontecendo neste momento. Então, este agora representa o Espírito com E maiúsculo que está dentro de nós, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que nós estamos vivos agora. Viu como é pertinente o estudo e o ensinamento? Vou passar para o capítulo 5 para continuar o roteiro, mas eu vou precisar terminar agora e eu vou concluir estes pensamentos para continuar o estudo e o ensinamento do livro de Mateus, onde nós estamos fazendo a leitura e a revelação dos acontecimentos. Então, continuamos no próximo vídeo.